Você sabia que tratar queloide sem cuidado pode piorar a situação? Muitas pessoas desconhecem os riscos e acabam escolhendo procedimentos que não só não funcionam, como também deixam a cicatriz maior e mais dolorida. Por isso, aqui eu vou te revelar os maiores riscos ao tratar a queloide, explicar por que algumas pessoas não devem realizar certos procedimentos e como você pode evitar complicações para garantir a segurança do tratamento. Eu vou te explicar também como prevenir a formação da queloide e quais sinais indicam que está na hora de ajudar a cliente ou indicar, ajuda médica. Oi, aqui é a Nath, eu sou especialista em estética e cosmetologia e sua guia nesse universo dos tratamentos estéticos e cosmetológicos. Quando o corpo sofre um ferimento, ele inicia o processo de regeneração e para se curar ele produz o colágeno. Mas às vezes essa produção ela sai do controle. É como se o corpo ele produzisse mais tecido do que o necessário, formando uma cicatriz elevada, espessa e que ultrapassa os limites da lesão original. E é isso que chamamos de queloide. Uma coisa importante, a queloide não é apenas uma questão estética. Ela pode causar desconforto como coceira, dor ou até sensibilidade ao toque. E é diferente da cicatriz hipertrófica, que é mais controlada e não cresce além da área que foi lesionada. Por isso, entender a diferença entre elas é essencial para poder fazer qualquer tratamento. Aí você pode me perguntar, sim, Nath, e por que algumas pessoas desenvolvem queloides e outras não? Nem todo mundo desenvolve queloide e isso acontece principalmente por conta de fatores genéticos. Então, se a pessoa ela tiver um histórico familiar de queloides, as chances de desenvolver são maiores. Além disso, o tipo de lesão também influencia. O surgimento ele é mais comum em queimaduras, cortes, piercings, tatuagens ou até mesmo em cirurgias. O local da lesão é outro ponto que pode favorecer ao surgimento do queloide, então locais como orelha, peito, ombros são mais propensos. Caso haja infecção durante o processo de cicatrização, isso também pode facilitar o surgimento do queloide. Outro ponto importante é que a predisposição genética varia entre as etnias. Pessoas com peles mais escuras, como negras e asiáticas, têm maior tendência a desenvolver queloides. São pontos que a gente precisa levar em consideração e observar. E falando em observar, observa aí se você já deixou o like no vídeo e já veja se você está inscrita no canal. Se você ainda não tiver inscrita, se inscreva para você não perder nenhum conteúdo que eu compartilhar aqui. Um dos maiores problemas do tratamento dessa cicatriz é o efeito rebote. Algumas técnicas como microagulhamento ou peelings profundos podem estimular ainda mais a produção de colágeno e favorecer a queloide a crescer. Procedimentos invasivos como excisões cirúrgicas e laser inadequado também podem estimular ainda mais essa produção de colágeno e piorar a cicatriz. Além disso, alguns tratamentos podem causar reações adversas como infecções ou hipersensibilidade. Por isso que é fundamental buscar uma profissional capacitada e evitar receitas caseiras, tratamentos caseiros, para a gente não piorar a situação. Então, o conhecimento técnico vai ser também fundamental. A capacitação profissional é algo que eu não abro mão e eu sempre reforço isso aqui para você. Pensando nisso, para te ajudar a se manter atualizada e estudando sempre, eu fiz algo incrível. Eu fiz vários e-books e tem mais e-books por vir e eu criei uma biblioteca online. É uma assinatura onde você paga um valor super acessível e você terá acesso aos meus e-books e muitos outros materiais ao manter a sua assinatura ativa, é claro. E como é uma assinatura, a gente está sempre liberando novos materiais para você poder ter acesso. Se você achou interessante, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e veja todas as informações que tem por lá. Agora presta atenção aqui porque essa parte é crucial. Existem algumas pessoas que não devem realizar certos tratamentos para a queloide. A queloide em fase ativa, que ainda está crescendo ou com muita inflamação, deve ter cuidado porque alguns procedimentos podem piorar a situação. Pacientes com doença autoimune como lúpus ou artrite reumatoide precisam de uma avaliação médica antes de qualquer intervenção. E cuidado com pessoas que já tentou tratar a queloide antes e teve complicações. Nesses casos é preciso redobrar a cautela. Vamos para a parte mais esperada, que é como prevenir a queloide.
Mas antes, me diga aí se você trata ou se você já tratou alguém com queloide, quais foram os procedimentos que você realizou. Se puder, compartilha aqui comigo e com a gente, né, toda a sua experiência, eu vou amar saber. Sobre a prevenção, a dica mais importante é cuidar bem das feridas logo no início. A gente precisa manter a pele hidratada, evitar traumas repetitivos na área e, se possível, usar placas de silicone ou curativos compressivos que vão ajudar a prevenir o crescimento dessas cicatrizes. Se uma cicatriz começar a crescer além do normal, ficar vermelha, sensível ou causar dor, esse é o sinal de alerta. E aqui entra o papel da estética. Como profissional da área, você pode orientar suas clientes sobre o que fazer, sobre os limites da sua atuação também e a importância de um acompanhamento multidisciplinar. Lembre-se, saber até onde podemos ir é um ato de cuidado e respeito com quem confia no nosso trabalho. Então, se for preciso, encaminhe a cliente para uma médica para poder, né, utilizar os medicamentos, as substâncias, os remédios que vão auxiliar no tratamento das cicatrizes. Agora que você já sabe quais são os riscos e quem não deve tratar queloides, falta entender quais são os melhores tratamentos disponíveis. E claro, eu não podia deixar você sem esse vídeo, então eu fiz ele bem detalhado para você. Dá uma olhadinha aqui, é só clicar. Lá eu te explico com mais detalhes sobre os melhores tratamentos para queloides e falo também, né, sobre algumas novidades com relação aos tratamentos. Vai lá conferir que eu estou te esperando.